Nos episódios anteriores, eu trabalhei no braço até o ponto de ficar pronto para colar na caixa e também eu fechei a caixa, vocês lembram? E agora está na hora de dar continuidade no corpo e seguir com ele a partir daí. Por mais que você invista em tecnologia, em aparato, em sistema, você sempre tem que finalizar à mão. É o meu momento mais íntimo com o instrumento. É a minha última grande cartada com o trabalho. O primeiro passo, eu tenho que remover o excesso de tampo e de fundo que foi colado às laterais do instrumento. Eu usei tanto a lixadeira de cinta quanto uma lixadeira de cilindro. Assim eu posso seguir com fidelidade a silhueta das laterais. Depois dessas lixadeiras tem muito trabalho manual. Então, lixas grossas até as lixas finas e até chegar no acabamento que eu considero necessário para poder seguir em frente. Em seguida disso, está na hora de abrir o pocket. E o que é o pocket? O pocket é o bolsão que vai receber o braço. Eu não sei se vocês lembram, mas o braço ele tem um encaixe de rabo de andorinha, que é feito em ângulo, justamente para dar mais resistência e garantir a longevidade do encaixe e da junção do corpo no braço e vice-versa. O corpo precisa ter o mesmo registro, é um macho e fêmea. Então eu faço com uma ferramenta especial, um dispositivo dedicado para essa função, eu faço a fixação e a usinagem do canal para que eles entrem justinhos. Não importa quão preciso sejam as minhas máquinas, eu sempre vou precisar fazer um ajuste fino manualmente. E essa é uma das constantes na luthieria, não tem jeito. Por mais que você invista em tecnologia, em aparato, em sistema, você sempre tem que finalizar à mão. A mão do luthier é fundamental para fazer a finalização, então não dá para escapar disso. Uma vez que eu alinhei certinho o braço com o corpo, eu posso seguir para a parte mais importante depois da caixa estar fechada, que é a recurva. A recurva é o processo que traz a voz do instrumento para fora. Até agora, a caixa acústica ela é um sistema. Ela serve como um tambor de bateria, eu já falei isso antes. Onde o tampo é uma membrana de ataque e o fundo é uma membrana de resposta e as laterais são o aro. E a recurva é onde eu vou remover material das bordas, refinando a transição de shape, de formato, de silhueta e de topografia, enquanto eu trago o potencial pleno da guitarra para fora. O mais importante da recurva é o que ela pode me trazer. Posso concretizar com ela a leitura que eu fiz das necessidades do músico. Se o músico quer um instrumento mais responsivo, se o músico quer um instrumento mais forte, se o músico quer um instrumento que não reaja tanto ao feedback, se ele quer um som mais próximo do violão, se ele quer um som um pouquinho mais duro e que corta mix bem. É aí que eu vou extrair o ponto final dessa história. Antes de começar a recurva, eu preciso apagar as luzes da oficina e ficar com uma fonte de luz só. Assim ele vai me dizer, ele vai me mostrar claramente quais são as imperfeições do relevo da guitarra. Não só ele vai me direcionar no relevo, mas eu vou conseguir enxergar a profundidade e vai ser um guia do meu trabalho manual. Com isso eu consigo já antecipar como é que vai ficar a superfície do instrumento até o acabamento. Então se eu fizer um bom trabalho agora, eu garanto que a guitarra vai ter uma fluência bonita de curvas e vai ser tanto funcional quanto bonita depois do verniz. É o meu momento mais íntimo com o instrumento. Não só pelo clima romântico da luz, é a minha última grande cartada com o trabalho. Eu considero esse momento como se fosse uma despedida, Tudo que eu acho que vai funcionar na guitarra está ali, nesse momento. Eu com a guitarra na bancada, em silêncio. É bonito, eu gosto disso, assim. Acho que é uma das partes preferidas do processo, porque quem que não se emociona com a despedida, não é mesmo? É um dos trabalhos mais demorados. Basicamente tenho que reformatar
toda a borda no instrumento. E não é incomum eu passar o dia inteiro nessa tarefa, porque eu gosto de investir a melhor qualidade de trabalho que eu posso colocar. Então, desde a sequência de planas até a finalização com a lixa, eu preciso tomar o máximo de cuidado. Como eu disse, é minha despedida, né? Então não dá para fazer feio. Logo depois que eu terminei a recurva, eu acendo as luzes de novo e posso fazer o encaixe final do braço. Faço todo o ajuste necessário para que ele fique na posição onde ele vai ficar. E uma vez que eu tenho o braço encaixado nessa posição, aí eu consigo saber onde o captador vai ficar, que alguma coisa pode mudar no processo. O braço encaixado, eu localizo o meu captador, marco a cavidade, faço a cavidade do captador, utilizo ferramenta elétrica, fresa e termino a mão, sempre assim. Como nesse caso é um humbucker, eu precisei fazer essa cavidade, mas em instrumentos com captação flutuante, mini humbucker, não é necessário cavar cavidades no corpo. São dois tipos basicamente. Humbuckers presos no corpo, que vão dar um timbre característico, e mini humbuckers flutuantes presos no escudo. Tem essas duas grandes diferenças em guitarra. Uma vez que eu terminei a cavidade, fiz o acabamento fino, eu posso seguir com o lixamento e finalização do braço. Eu já tenho o encaixe feito, já fiz todos os ajustes para que o encaixe ficasse alinhado e perfeito, então eu já tenho o corpo e o braço prontos para se tornarem uma coisa só. Agora, separadamente, eu preciso dar acabamento nessas peças. É muito mais fácil dar acabamento num braço separado do que um braço colado no corpo. A peça é maior, é mais desconfortável, então a minha forma de preferência é essa. Eu tiro o braço, tiro o corpo, separo os dois, dou acabamento de lixas até a lixa mais fina possível que elimine todos os riscos, tanto no corpo quanto no braço. Essa parte de lixagem ela parece fácil e ela sugere que qualquer pessoa consiga fazer e que o resultado sempre vai ficar bom desde que você só siga com lixas grossas até as finas. Mas não é verdade. Você precisa treinar o seu olho ano e ano para você conseguir realmente enxergar uma superfície que não tem riscos. Porque se você não trabalhar na sequência certa e saber trabalhar com cada diferença de densidade de madeira, você vai jogar o verniz e vai ficar tudo riscado por baixo. Então você vai estar imortalizando uma coisa com o verniz, vai estar plastificando, vai estar selando aquele trabalho mal feito. Então demora muito tempo para criar um olho habilidoso o suficiente para poder ler superfície, ao ponto de nenhuma das superfícies terem quaisquer riscos que mostrem uma falta de cuidado no processo. Uma vez que eu tenho as peças separadamente lixadas, finalmente é hora de juntar o braço no corpo. Para fazer isso, eu utilizo dois grampos, um que prensa o braço de comprido e o outro que prensa até o final da cavidade do macho e fêmea. E eu tomo todo cuidado para não deixar nenhum resíduo de cola na guitarra, que a cola vai manchar, então eu preciso limpar isso com pano úmido. Mas não muito úmido, porque eu não quero adicionar água na cola, que é um solvente da cola, dilui a cola. É um equilíbrio aí, eu tenho que tomar bastante cuidado para fazer isso. Tirar o excesso é importante, mas também na medida certa. Prenso ele por pelo menos um dia e daí só no dia seguinte eu consigo mexer para tirar o excesso de lateral e fazer um nivelamento bem certinho para que a guitarra tenha uma passagem lisa no cutaway, que é aquele corte onde você consegue acessar as casas mais agudas. E agora, finalmente, a guitarra se tornou uma guitarra, né? Essa é a parte que você olha, dá um passo para trás e reconhece a cria, né? É nessas horas que os clientes, quando recebem fotos do processo, eles se emocionam. É uma parte muito divertida do processo. É a foto do bebê na maternidade. O cliente começa a se reconhecer como o pai da criança, finalmente. Uma vez que o braço já está unido ao corpo, eu faço um arredondamento final com lixas. Qualquer detalhe de lixamento fino eu tenho que tomar conta nessa hora, eu tenho que resolver nessa hora. E o próximo passo é tingimento. O tingimento desse estilo de guitarra jazz elite é o varnish, onde eu pego uma mistura especial e aplico diretamente na madeira crua. Só que antes de aplicar o tingimento à mão, eu tenho que fazer uma limpeza. A mão tem gordura. A gente tem gordura no suor e na pele. E gordura é um contaminante terrível para o verniz. Ele é um isolante. Então eu tenho que me certificar que a guitarra não tem nenhum tipo de contaminação por causa do manuseio. Eu faço isso limpando com um agente desengordurante, que é uma nafta, que é um produto derivado do petróleo. Com isso eu garanto que a guitarra está
como se fosse num laboratório, uma descontaminação. Ela está prontinha para receber o passo seguinte. O passo seguinte, eu faço essa mistura especial com um tingidor da minha própria preferência. Qual que é o meu objetivo com esse tingidor? O que é a varnish? O que é esse acabamento? Por que ele surgiu? O varnish é a minha tentativa de trazer aquele visual de violino antigo. Tanto que o varnish ele vem de verniz a óleo. Esse é o significado de varnish. O que eu ofereço para os meus clientes? Um varnish escuro e um varnish claro. O que eu vou fazer é a minha visão de um varnish mais claro, que ele vai deixar um leve avermelhado, um marrom. E a parte mais legal desse processo é que não importa o que eu faça, ele sempre vai ficar diferente um do outro. Que cada relevo, cada superfície da guitarra acústica, como eles são muito curvilíneos e tem uma topografia bem diversificada, eles vão dar uma luz diferente, eles vão reluzir diferente, eles vão ter uma cor diferente e uma tonalidade de cor completamente diferente ao longo da peça toda. Seja lateral, seja tampo, seja fundo, seja braço e as transições do braço. Então vai ter parte mais escura, vai ter parte mais clara, isso é natural. Não sou eu quem determino isso, é a madeira que manda no final. Se ela mandou, eu faço. Eu sou um mero agente condutor, eu levo o tingimento da minha própria habilidade, minha própria interpretação, mas é a madeira que decide o que ela vai se tornar no final. Como eu uso um tingidor de secagem rápida, a guitarra ela já vai me dar uma noção de como ela vai ficar quando invernizada. Acho o tom de cor certo, com cuidado, e a partir do momento que eu fiquei satisfeito com o resultado, eu preciso esperar ela secar. Mesmo sendo um tingidor de evaporação rápida, eu tenho que esperar a madeira soltar toda aquela umidade que eu coloquei nela. Se eu apressar esse processo e correr para o verniz, eu vou estar colocando aquela água e vou estar selando aquela umidade entre o verniz e a madeira. Então eu preciso esperar ela evaporar, pelo menos aí umas 6 horas para isso acontecer com segurança, e daí eu posso seguir com a preparação para o verniz. Na preparação do verniz, o que eu preciso fazer? Isolar a escala e isolar os trastes, que eles não podem receber verniz, eu teria que remover tudo isso depois, e também fechar as aberturas, tanto a cavidade do captador quanto as aberturas em S. Para isso eu uso algumas ferramentas que eu desenvolvi para impedir o verniz, enquanto estiver sendo aplicado, de entrar na caixa e deixar a caixa feia. Ela tem que ficar toda isolada e o verniz tem que ser aplicado só fora e não dentro do instrumento. Uma vez que eu preparei o isolamento e deixei a guitarra prontinha para o verniz, é a hora de eu passar para o Valdir. O Valdir é uma pessoa que eu conheço há alguns anos já e ele é o responsável pelo acabamento dos meus instrumentos. Além de ser um luthier de mão cheia, um dos caras mais talentosos que eu conheço, ele é o cara com olho para detalhe e capricho que eu até agora não acho que eu vi muitas pessoas com esse talento. E é ele que vai fazer o acabamento e a aplicação do verniz. O verniz ele consagra ou ele destrói o trabalho do luthier. Se você fizer um excelente trabalho de marcenaria e aplicar mal o verniz, vai ficar ruim o seu trabalho. Se você fizer um trabalho ok, medíocre e um excelente trabalho de verniz, você vai melhorar muito o resultado final. Mas realmente é um vai ou racha e precisa ter uma pessoa muito apta a fazer isso. Apesar de eu ter conhecimento sobre o assunto e já ter feito verniz em alguns instrumentos meus, hoje o meu trabalho é feito por ele e a qualidade é fora de série. Eu acho que o nível de qualidade de acabamento que a gente coloca junto no trabalho é ímpar, para dizer o mínimo. Antes de eu falar um pouquinho do processo de verniz, eu preciso falar um pouquinho da infraestrutura. Eu acredito que o luthier consegue o melhor trabalho possível quando ele finaliza. Conheço excelentes colegas luthiers que fazem trabalhos que são terceirizados com empresas especializadas, mas eu sou ciumento com o meu trabalho. Eu preciso eu mesmo botar a mão na massa, eu gosto de ter controle. E para isso, eu estou falando não só do controle do acabamento e de como ele vai ficar, mas o controle da infraestrutura, o controle da limpeza, o controle da higiene do negócio. E para isso eu criei uma cabine de pintura específica para minha necessidade, onde ela tem uma exaustão própria, ela tem uma sequência de filtros, tem pistolas de pintura japonesas, tem a melhor infraestrutura possível, tanto de construção da cabine quanto da matéria-prima e dos equipamentos, para garantir que isso siga bem até o final. O verniz que eu escolhi para esse projeto é o verniz nitrocelulose, que é um dos vernizes mais tradicionais de instrumento musical. Quando aplicado fino, esse acabamento permite que o instrumento vibre na medida certa. E a nitrocelulose, ao contrário do poliuretano, ele é mais suscetível a envelhecimento e amarelamento. Então, tal como nós, seres humanos, a gente envelhece, a gente sofre o efeito do tempo. E o nitrocelulose também. Ele amarela, ele trinca, ele craquela, e eu acho isso que é uma qualidade. Então o instrumento envelhece junto com a pessoa, eu acho isso muito bonito.
No poliuretano ele também envelheceria, mas uma velocidade e num resultado diferente da nitrocelulose, com certeza. Uma vez que a mistura é preparada, é a hora de aplicar finalmente a primeira demão. Então ela tem que ser aplicada com cuidado por todo o instrumento e numa película muito fina, não pode ser desigual. Logo depois de aplicar a primeira demão, o instrumento tende a arrepiar, porque ele recebeu essa umidade do produto químico do verniz. O Valdir faz a primeira aplicação do material, a gente espera umas 2 ou 3 horas para que ele seca muito rápido, principalmente quando aplicado pouco. Faz uma lixagem superficial para tirar o arrepiado e ele pode receber finalmente as demãos restantes. Normalmente o processo de início é de 6 demãos de verniz. Após essas 6 demãos, a gente tem que esperar 2 ou 3 dias. A gente faz uma lixagem intermediária para tratar a superfície novamente e aplica mais 5 ou 6 demãos de verniz. A partir do momento que você aplica o verniz, você vê que a guitarra se transforma. Aí você já tem noção de como ela vai ficar bonita, né? Não tem uma vez que a gente não entre na cabine de pintura e não fique maravilhado com a transformação que o verniz traz para o instrumento. Eu confesso que chega no dia de verniz, eu fico ansioso, eu quero estar lá junto e muitas vezes até ponho a máscara e fico do lado do Valdir acompanhando, só porque eu gosto de estar lá para ver esse primeiro momento mesmo. Principalmente se você usar uma madeira bonita, que é o nosso caso, um maple, um abeto, elas têm um efeito visual que só estando ali vendo pessoalmente para crer. Então eu espero que as imagens façam justiça e dê uma ideia para vocês que estão aí assistindo de como é bonito esse processo, como ele é apaixonante, sabe? Finalmente temos uma guitarra e no próximo episódio ela vai ganhar vida.